Olá, olá, meus amigos que acompanham o material do Jesus Redivivo através das redes sociais. Um grande abraço para vocês. Estamos gravando esta pequena reflexão para compartilharmos com os nossos irmãos. E antes precisamos de uma ligeira explicação. A gente tinha gravado já essa conversa nossa, direcionada principalmente aos nossos amigos trabalhadores do Jesus Redivivo, da nossa casa espírita, mas por uma falha aqui da pecinha entre o celular e vocês, que sou eu não fixei direito o microfone, né, que é para melhorar um pouco o som, para ficar o som ligado diretamente ao aparelho, e aí apareceu somente eu, sem ninguém que usa a linguagem de Libras, e o vídeo realmente ficou mudo, né? Nós não conseguimos recuperar, ainda conversei com o nosso amigo Valdir, e infelizmente não conseguimos recuperar. Então foram 40 minutos de vídeo mudo, né? Eu pensei comigo, a hora que eu tiver oportunidade eu volto à reflexão, a gente tenta de novo, porque é um assunto de interesse doutrinário para os nossos amigos, né? Uma reflexão doutrinária. E cabe aí, gente, nós fazermos alguns esclarecimentos para vocês, porque isso não é produto de nenhuma leitura da nossa parte, não é produto de alguma coisa que a gente tenha visto, sim visto em palestras nesse sentido, né? Mas é sim uma observação do nosso movimento, uma reflexão a respeito dos caminhos, dos limites que a nossa doutrina nos traz, e conforme isso vai abrindo para o futuro, como é que a gente pode lidar com isso, né? Então é uma reflexão particular. Então não existe aí a opinião do Centro Espírita Jesus Redivivo, da nossa irmã Isabel, que é a dirigente, ou não falo em nome do centro, né? Falo como trabalhador, consciente que sou, e reflito com os nossos irmãos, colocando esse material para vocês, que cabe a cada um analisar e verificar o que acha, o que pensa a respeito, e que se for de alguma utilidade para os nossos irmãos, para mim já vale essa possibilidade de conversar, de nos expor aí com os nossos irmãos, tá bom? Gente, nós, quando falamos de nossos amigos, nós não podemos nos esquecer, a primeira versão que eu comentei com vocês, sem o som, ela foi gravada no dia 9 de novembro, porque eu gostaria de ter feito um vídeo em homenagem ao nosso querido José Carlos, que completou 1 ano de seu retorno ao mundo espiritual, não é? Mas, como houve essa falha, nós estamos retomando somente hoje dia 23, né, de novembro, domingo 23 de novembro, nós estamos retomando aí essa conversa que agora que nos restou tempo. E oferecê-la também aos nossos queridos Williams e Antônio, são um trio de amigos queridos que estão no mundo espiritual, não é? Trabalhadores da nossa casa. Então nós aproveitamos essa oportunidade para oferecer a todos eles que tanto nos ensinaram, nos deixaram de exemplos como trabalhadores espíritas cristãos. E vai também para os nossos amigos das diversas equipes que lidam com a doutrina, gente, que trabalham com a exposição, com a divulgação do Espiritismo. Nós temos no Jesus Redivivo inúmeras equipes de trabalho, não é? E mais focadas nesta parte espiritual e de divulgação, nós temos, e também de tratamento espiritual, conforme a doutrina espírita nos propõe, nós temos às segundas-feiras, às 20h30, a atividade da desobsessão, que é uma reunião privativa, onde os médiums que já têm uma determinada experiência com o fenômeno mediúnico se dispõem a trabalhar em favor dos desencarnados em sofrimento, não é? Uma reunião tradicional das casas espíritas que a gente realiza e é uma honra para nós participarmos. Aí, além da desobsessão na segunda-feira, nós temos aquelas reuniões que a gente chama de estudo e educação mediúnica, que é a porta de entrada para as pessoas que querem começar a estudar nossa doutrina no Jesus Redivivo e, ao mesmo tempo, também verificar como funcionam os mecanismos do fenômeno mediúnico, não é? São pessoas que às vezes chegam na casa espírita portadoras de dúvidas, às vezes vivenciaram este ou aquele fenômeno, querem entender o que está acontecendo, então nós temos reuniões específicas para isso. Às terças-feiras à noite, gente, às 20h30, nós temos a nossa equipe, que se chama, agora mudou de nome, que é a equipe Irmã Sheila, não é? Que está ali sob a coordenação do nosso irmão Newton, um grupo de amigos muito queridos que ali desenvolvem essa atividade.
Às quartas-feiras, às 20h30, nós também temos uma outra equipe nos mesmos moldes, que é a equipe dos Aprendizes do Evangelho, hoje sob a coordenação da nossa amiga Mônica. Também realiza o estudo doutrinário, faz aquela atividade de educação mediúnica, os médiuns vão também aprendendo, educando a faculdade, vão entendendo a questão do fenômeno. Às quintas-feiras à tarde, nós também temos uma equipe de estudos lá com a nossa amiga Lilian, que também realiza o mesmo molde de tarefa. Logicamente com algumas adequações de acordo com a equipe, gente. Na quinta-feira à tarde, nós temos já uma pequena palestra, que tem um pouco de público, tudo. Então tem uma outra característica, assim, mas sempre voltada ao estudo doutrinário, à educação mediúnica e, por que não, também à caridade aos nossos irmãos. Às quintas-feiras à noite, às 20h30, outra atividade, dessa vez aos cuidados do nosso irmão Jackson, que também realiza atividade de estudo, atividade mediúnica também, já com uma atividade antiga no centro de quinta-feira à noite, já com algumas nuances assim, porque é uma atividade já mais voltada para o atendimento também, não é? Às sextas-feiras à noite, aí é a reunião pública, não é? A reunião aberta, que nós realizamos ali sob a direção da nossa irmã Isabel, não é? Do nosso irmão Evandro, e que tem a palestra, né? A palestra aberta ao público, a tradicional palestra das sextas-feiras às 20h30. Uma segunda parte também com o culto do Evangelho, as pessoas comentando, tem passe, tem fluidoterapia, né? São atividades tradicionais da Casa Espírita. No sábado à tarde, equipe Paulo e Estevão, aos cuidados dos nossos irmãos Lúcia e Carlos, que também realiza estudo e educação mediúnica. Então vocês veem, gente, é um amplo trabalho, né? Além de o primeiro domingo do mês, que a gente ia esquecendo, também sob a direção da nossa irmã Mônica, também, que está à frente desse trabalho, nós temos a reunião de psicografia dos entes queridos, né? Que é uma reunião também muito específica, tem o apoio do nosso Jorge também, de outros amigos, onde os médiuns conversam com as pessoas e tentam captar algo dos entes queridos desencarnados, também é uma reunião mensal. Bom, nós passamos isso para os nossos amigos, gente, porque assim as pessoas tenham uma noção da amplitude dessa tarefa. Trabalho quase todos os dias da semana, né? Somente no domingo que não. Então nós temos uma atividade muito vasta nessa questão de divulgação. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos divulgadores da doutrina, tanto com a nossa vida, não é? Como com aquilo que nós passamos para as pessoas que realmente vão até a casa espírita buscar informações, tentar entender o espiritismo, né? Então somos divulgadores, somos multiplicadores da verdade do espiritismo. Então, hoje, gente, nós vamos usar uma palavra que eu acho uma palavra muito linda, né, de se dizer, que é a palavra égide. Eu acho essa palavra muito bonita. Eu não sabia o que significava, mas aí fui pesquisar para poder falar para vocês. Porque quando se fala sob a égide, nós estamos falando sobre a proteção, né? Sob o amparo. Então, se o fulano está sob, nós todos cidadãos brasileiros estamos sob a égide da Constituição, nós estamos sob a proteção das diferentes leis que formam a Constituição brasileira, né? E essa palavra égide vai caber, vai entrar direitinho na reflexão que nós queremos fazer a respeito dos limites impostos pelo tempo para nós que somos simpatizantes e praticantes da doutrina espírita. Em primeira análise, gente, nós temos que dizer que tudo emana de Jesus, nosso Senhor. Tudo emana do Cristo. Todo o bem que existe na Terra, tudo que se faz de esforço em favor de todos os bilhões de habitantes encarnados e dos bilhões desencarnados também, que estão ligados a este planeta chamado Terra, parte do coração misericordioso de Jesus. Então estamos todos sob a égide do Cristo, todos nós. E o Evangelho de Jesus é a mais perfeita tradução das leis universais. Universais bem entendidas, criadas por Deus e que regem todos os orbes que existem, todos os planetas habitados, todos os seres criados por Deus, radicados na Terra ou não, são dirigidos pelas mesmas leis universais e são aplicadas
de acordo com a evolução de cada planeta. Não é como nos explica Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz, Jesus, nosso Senhor, é o Cristo de Deus para a Terra. É Ele que dá início à formação do nosso planeta. Antes da Terra existir, Ele já o era, como diz no Evangelho. Não é? Então Ele é o formador, Ele é o Cristo. São as inteligências ligadas diretamente a Deus, nosso Pai. Co-criadores com Deus. Beleza? Então esse é um ponto que nós temos que deixar claro. É o ponto básico da nossa reflexão. No decorrer do tempo, gente, Jesus enviou inúmeros missionários nas mais diferentes regiões do planeta, trazendo aspectos destas leis universais que foram sendo aplicadas pelos povos. Não precisamos citar assim esses seres, mas essas pessoas, mas todos nós ouvimos já falar destes iluminados, as diversas culturas que chegaram até nós, deixando ensinamentos que refletem o pensamento de Jesus, nosso Cristo e Senhor. Tá bom? O Evangelho, como nós já dissemos, é, porém, o momento da maioridade do planeta Terra. É o momento em que o ser mais evoluído, ligado a todos nós, que é nosso Senhor Jesus, pisa a este planeta. Foi o maior de todos seres em matéria espiritual que já veio até a Terra. E o seu Evangelho, como nós já dissemos, é a tradução maior do amor de Deus para todos nós. 2000 anos são passados, estamos todos aí nesta luta por absorver o Evangelho em nós mesmos, por construir o reino de Deus em nosso coração, nas mais diferentes expressões do cristianismo, a quem nós respeitamos a todos, não é? Cada um vivenciando a sua fé e procurando realmente implantar o amor no seu próprio coração. Agora, para nós, gente, espíritas, houve a primeira revelação lá com Moisés, do Deus único, que se traduz nos 10 mandamentos, a lei, a justiça. Então, para nós, isso é um ponto. Aí a segunda e maior de todas as revelações, como já dissemos, a revelação do amor, que vem com o nosso Senhor Jesus através do seu Evangelho, da epopeia do Evangelho. Não é? E para nós, como seguidores do Espiritismo, a terceira revelação de Deus para a humanidade, que é a revelação da verdade, se encontra na doutrina espírita. Vamos retornar lá 200 anos atrás, né? 200 e já não só 200, já quase 250 anos, né? 1857. Com Allan Kardec. Então, gente, vocês mais ou menos conhecem a história, o professor Rivail é atraído pelos fenômenos das mesas girantes que estavam em moda lá em Paris no século XIX, meados do século XIX, vai conhecer, entende que existe alguma coisa que precisa ser pesquisado ali, ele já era um professor relativamente renomado, era discípulo como profissional do Célebre Pestalozzi, lá da Suíça, então era um homem com prática pedagógica, tudo, e ele entende que aqueles fenômenos aparentemente fúteis traduziam alguma lei que as pessoas ainda não conheciam e começa o seu monumental trabalho, gente. O trabalho do professor Rivail é monumental, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Então Kardec, gente, vai realizar em pouco tempo, não é? Porque a partir do momento que ele assume a doutrina, o comando da codificação espírita, não são muitos anos, é uma década e pouquinho, mas ele realiza um trabalho monumental, até extenuar-se, não é? Ele realmente desencarnou por conta de tanto trabalho, né? Então, Kardec vai pegar, gente, vai analisar, vai até chegar, né, que aquelas inteligências eram os espíritos desencarnados. E ele começar a montar, a codificar, a dar um corpo para essa doutrina, ele vai utilizar mensagens, segundo ele, de mais de 1000 centros espíritas sérios da época. Então ele recebia mensagens para comparar, para perceber entre médiuns que não se conheciam, para receber aquele ensinamento e passar para a sua obra, que ficou conhecida como Codificação de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o primeiro, que contém o resumo da obra, não é? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes principais. Cada uma dessas partes
deu origem a uma outra obra da codificação, foi a base para uma outra obra. Nós temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, além de um instrumento poderoso que a gente precisa conhecer também de divulgação, que é a Revista Espírita. Depois da morte de Kardec, em 1869, surgiu o livro Obras Póstumas, que foi uma reunião de algumas anotações e mensagens que Allan Kardec retinha lá na sua residência. Então, gente, nós temos a codificação de Allan Kardec. Não é? Nós temos essa obra monumental, que é como se fosse vamos pensar no Big Bang lá. Tem algo retido aqui, prestes a explodir em ensinamento. Está tudo condensado ali. É como dizem os espíritos, é a base do edifício. Então está tudo ali, né? Pronto para ser estudado. E aí nós vamos entrar com a nossa palavrinha mágica. Sob a égide de Allan Kardec, vão surgir no nosso movimento inúmeros companheiros, verdadeiros apóstolos dos primeiros tempos do Espiritismo. Eles vão pegar essa obra, né, vão incorporá-las às suas vidas e vão fazer, no restante das suas existências, uma divulgação em favor da nova doutrina. E a gente pode ver isso tanto na França, não é? Quando nós temos, por exemplo, a figura de um homem como Leon Denis, não é? Quem já leu alguma obra de Leon Denis, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esses livros maravilhosos, com pura filosofia espírita, certamente vai ter uma ideia do tamanho deste homem, o que ele representa nas considerações a respeito do espiritismo, sob a égide de Kardec, tá bom? Nós vamos ter outros grandes nomes também na França, tem lá o Flammarion, que era mais na área científica, inúmeros companheiros ali. E vamos ter também um movimento, gente, que vem da França para o Brasil, e aqui vai encontrar alguns corações também, terreno fértil, né, nos corações, que começam a fazer do Espiritismo as suas vidas, e que vão, sob a égide da obra de Allan Kardec, estabelecer missões realmente que dignificam o cristianismo à luz do Espiritismo. Basicamente, Dr. Bezerra de Menezes é o nome que nos vem primeiro na mente, a tal ponto que ele era considerado o Kardec brasileiro, não é? Presidente da Federação Espírita Brasileira, um homem que dispensa comentários, não é? Político, médico dos pobres, enfim, Dr. Bezerra é o grande protetor de todos nós. Mas agiu nos limites impostos pela codificação. Beleza? Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo do Espiritismo no Triângulo Mineiro. Vocês veem que Eurípides vem, se converte ao Espiritismo, era um católico realmente praticante, gera todo um escândalo na pequenina cidade de Sacramento, mas constrói ali, gente, um trabalho que ficou para a posteridade. Tal era a estatura espiritual de Eurípides. Não é? Um homem fora da realidade da Terra, um homem de outro plano, que veio até nós demonstrar o quanto o Espiritismo podia fazer por um indivíduo. Não é? Então, Eurípides funda o Colégio Allan Kardec, tudo aquilo que vocês conhecem já, a história de Eurípides. Vinculado à codificação de ela, primeiramente, todas essas pessoas, primeiramente, ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Sempre com o Evangelho na frente, sempre com Jesus à frente. Mas, doutrinariamente, estes indivíduos, como nós, leem o Evangelho sob a luz do Espiritismo. Isso é importante nós falarmos, gente. Jesus redivivo é Evangelho à luz da doutrina espírita, não é? É pegar o ensinamento de Jesus imortal e usar os enfoques espíritas, não é? Para demonstrar para o mundo de hoje situações que muitas vezes passaram sem entendimento, tá bom? Então usa a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade, os mundos habitados, enfim. Usa essas ideias todas e aplicam na leitura do Evangelho. Mas o objetivo principal é todos nós nos convertermos ao amor do Cristo. Então, tranquilo, gente? Fora inúmeros outros missionários, os presidentes da FEB,
trabalhadores anônimos, que adotaram o Espiritismo ao ler o Livro dos Espíritos. Dr. Bezerra mesmo diz que leu o Livro dos Espíritos numa viagem de bonde, não é? E para ele aquilo tudo era muito natural, muito claro, tudo muito familiar. Não é? Então essas pessoas estão sob a égide da obra de Allan Kardec. É tranquilo essa primeira parte, gente? Então beleza. Vai aparecer uma outra pessoa no cenário, que vocês já desconfiam quem é. Em 1910, no dia 2 de abril, nasce Francisco de Paula Cândido, o futuro Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e inesquecível Chico. O Chico, gente, veio para a Terra como missionário de Jesus, com uma extensa obra que ele vai produzir, uma missão que é realmente grandiosa na área dos livros. Então ele vai trazer um montante de obras literárias que vai estar linkada à codificação de Allan Kardec, que vai estar linkada sim, embora muitos companheiros a gente respeita e entendam que não, mas a obra está ligada à codificação. Mas o Chico, a partir de 1931, quando ele começa a lançar os seus livros, que vem numa sequência maravilhosa, aquela produção mediúnica, enquanto o Chico estava na sua juventude, na madureza, produzindo muito sob a supervisão de Emmanuel, vai acontecer uma coisa assim, gente. A doutrina vai dar um passo, se a gente observar. Ela vai dar um passo. Porque Emmanuel faz toda uma análise, os companheiros da Federação Espírita Brasileira colocaram em ordem, Emmanuel analisou quase todo o Evangelho de Jesus, quase todas as cartas de Paulo, com aquelas mensagens que ele divulgava através da mediunidade do Chico. Então, Emmanuel tem um trabalho de enxergar o Evangelho com os olhos do Espírito, que nós ainda estamos aí apanhando um pouco para entender e para conhecer. Nós temos as mensagens dos desencarnados, para os seus familiares, que também foram fechadas em livros, nós temos as poesias, nós temos os romances de Emmanuel, nós temos obras dos mais diferentes espíritos, mas nós temos um miolinho, e esse miolinho se chama André Luiz. Porque André Luiz, gente, de Nosso Lar até E a Vida Continua, essa coleção da vida no mundo espiritual, como é chamada, Emmanuel vai trazer um espírito que vai ilustrar as questões que estão expressas lá no Livro dos Espíritos. Vai dar vida, vai escrever um roteiro para que a gente possa ligar uma coisa à outra. E vai nos trazer inúmeras informações do mundo espiritual. Informações que estavam ali, em germe, já teorizadas, já devidamente embasadas por Allan Kardec, e que André Luiz e Chico vão dar esse avanço, nós podemos dizer assim, vão nos trazer informações que vão complementar com aquilo e vão realmente esclarecer a gente e ilustrar para a gente a verdade da vida além do túmulo, né? Então, é importante, gente, nós pensarmos nesse jeito, com essas duas missões, não é? Que até para nós trata-se do mesmo espírito, Chico e Kardec, mas trata-se de missões verdadeiramente ligadas uma à outra. E é importante a gente saber disso. E entender que no mundo espiritual para a Terra não existe improviso, não existe nada feito às pressas, não existe logística errada, não, tudo é muito bem pensado. É lógico que quando a pessoa reencarna, ela está sob a influência do planeta e ela corre riscos de repente, não conseguir concretizar o que se comprometeu. Mas nos casos específicos de Chico Kardec, nós temos essa noção de que a missão foi realizada, foi feita e o que tinha que ser entregue foi entregue. Na obra de Chico Xavier, gente, existem algumas partes que os companheiros que já leram vão recordar. André Luiz, por exemplo, fala que eles foram até umas determinadas cavernas num livro, se não me falha a memória, é No Mundo Maior, uma obra dessas assim. E ele fala, daqui para frente eu não posso descrever, eu não fui autorizado pelos benfeitores que nos dirigem e tal. Isso é muito claro, gente, para nós, que os benfeitores que estavam ali empenhados na divulgação através da mediunidade do Chico, sabiam que nós podemos ir até um ponto, que a partir daquele ponto nós começamos a nos perder e ao invés de criar
edificação, vai criar perturbação. Porque nós não podemos passar daquele ponto. Até porque talvez nós vamos entender o negócio de uma forma errada. O que a gente precisa é absorver aquilo e cuidar da nossa própria reforma interior, não é? Mas não tentar avançar tanto. O que acontece? Nós estamos em 2025, gente. Nós continuamos sob a égide da obra de Chico Xavier, Allan Kardec. Nós estamos sob a proteção dessa obra e sob um guarda-chuva maior que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos observando, gente? Tem muitos companheiros querendo dar esse próximo passo, querendo caminhar, porque a doutrina espírita é progressiva, a gente entende isso, a gente sabe disso. E certamente, no decorrer da história da humanidade, virão outras informações, serão acrescidas aí ao nosso cabedal. E nós temos a base suficiente com Kardec e Chico Xavier para receber isso com tranquilidade. Agora, a gente precisa ter critério, gente, para analisar essas informações. Por quê? Nós vivemos na era da internet. Nós vivemos na era do engajamento, onde as visualizações, os seguidores, eles traduzem recurso. E, gente, é maravilhoso isso. Que bom que nós podemos ter isso à nossa disposição. Só que a gente tem que ter um cuidado redobrado para verificar o que nós estamos aceitando como verdade. O que nós estamos recebendo de informação e que estamos incorporando isso ao nosso patrimônio cultural, espiritual, sem ter certeza, sem que essas informações tenham sido colocadas e submetidas ao crivo do tempo. Você olha em retrospectiva a obra de Chico Xavier, você vê quanto que o Chico foi maravilhoso. O Chico só se agiganta conforme o tempo vai passando. Kardec é a mesma coisa. Porque eles foram submetidos ao critério do tempo, ao crivo da razão e do tempo. Não é? Então, nós temos que tomar cuidado, porque aparecem companheiros, e aqui nós não estamos aqui, gente, para julgar A ou B, mas as pessoas são imprevidentes. As pessoas não têm essa noção de escalada da informação. As pessoas querem realmente aparecer. Querem que as pessoas... Às vezes a pessoa tem até uma informação, gente, que pode ser uma informação verdadeira. Mas nós nos perguntamos, será que é momento? Será que nós já realmente passamos da fase, da égide da obra do Chico, por exemplo, para avançarmos mais passos para frente? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Nós precisamos pensar muito bem. Gente, nós não temos nada contra, de repente, as pessoas começarem a falar de extraterrestre, por exemplo, tá, gente? Que é um aspecto das pessoas que querem dar um passo à frente com a doutrina. Não tem problema nenhum, gente. Porque Kardec já colocava isso na sua obra, Chico Xavier falou disso no Pinga Fogo. Não há problema nenhum de nós pensarmos que os outros mundos são habitados também. Isso é um ponto básico da nossa doutrina. Não há problema, entendeu? Mas daí a nós queremos linkar o espiritismo à ufologia, aí já é outra conversa, outro papo. Nós temos que estar abertos às informações da ciência, temos. Tudo que é devidamente comprovado, não é? A gente tem que estar aberto, a gente tem que estar com essa percepção, a gente não pode se fechar, né? Mas a gente tem que analisar primeiro, tem que tomar cuidado primeiro. Temos que levar aquele critério, gente, que Paulo de Tarso nos mostra lá no livro Paulo e Estevão. Não sei se vocês lembram. Para todo lugar que eles iam, Paulo com um companheiro para implantar o evangelho, eles eram recebidos com paulada, com porrada. Ele anunciava no meio da praça, gerava alguma expectativa em algumas pessoas, né? Muitas vezes iniciava um culto cristão em alguma das casas daquelas pessoas que aceitavam, mas logo eles provocavam a ira das autoridades religiosas do local e eram expulsos, eram chicoteados, açoitados, enfim. Um dia eles chegaram numa cidade, vocês desculpem se me falhou a memória agora, deveria ter consultado, mas eu acho que é Éfeso, se eu não me engano, vale a pena consultar. Mas só para a gente lembrar a história. E uma jovem que funcionava ali como uma pitonisa, como médium, não é?
daquelas pessoas, de um grupo de pessoas que atendia, dava conselho e tal, ela fala, recebei os filhos do Altíssimo, são enviados de Deus, não sei o quê. Então Paulo fica meio cismado e o companheiro dele mais cismado ainda, né? Porque só eram recebidos a paulada, e isso se repetiu algumas vezes. Quando eles chegavam para pregar, recebeis, eles são enviados, não sei o quê, dos deuses, para ele falar. Uma terceira vez o Paulo falou, afasta dela, espírito infeliz. Nós não somos Altíssimo, missionários do Altíssimo, nós somos pessoas em luta conosco mesmo. Fala alguma coisa nesse sentido. O companheiro de Paulo fala, meu Deus do céu, né? Nunca ninguém recebe a gente bem. Quando alguém vai receber, você manda... Eu falo, não, é que eu fui olhar, eu fui analisar. Essa moça, ela serve a algumas outras pessoas que manipulam a sua faculdade, o seu dom, para receber, para ter recurso. Não é? Então, aí até o companheiro fala, então nós devemos trancar a comunicação com a espiritualidade? Fala, não, o cristianismo ele tem toda essa conotação espiritual, tudo explica direitinho lá no Paulo Estevão, vocês vão ter oportunidade de ver. Mas ele fez o quê? Ele ouviu a mensagem, analisou a mensagem. Olha, a mensagem, poxa, eu não estou com essa bola toda. Aí depois ele foi ver a vida do mensageiro. Vocês percebem o cuidado, gente? Agora, nós não podemos sintonizar na internet com todo respeito aos amigos, porque a gente acha assim, quem vai até a público e diz alguma coisa está assumindo a responsabilidade por aquilo que está dizendo. A gente tem que aceitar que a pessoa fale isso ou aquilo, não é? A pessoa, eu posso dizer assim, eu sou amigo da Isabel Mazzucati, né? Posso dizer isso, a gente fala isso para as pessoas. Ora, a gente falando isso, as pessoas podem acreditar ou não, eu tenho certeza que eu sou amigo. Mas a Isabel Mazzucati está encarnada, ela pode falar, não, gente, realmente o Marcelo é meu amigo, não é? Realmente eu convivo. Olha, a Isabel Mazzucati me falou tal coisa. Olha, realmente eu falei, gente. Ou não, eu não falei. Não é? Eu não passei isso. Agora, como é que nós vamos fazer com quem já está desencarnado? Como é o caso do Chico. Está desencarnado há tantos anos. Como é que nós vamos fazer? A pessoa vem e fala, não, eu conversei, o Chico me passou, o Chico me falou. Como é que a gente faz? É muito subjetivo, não é? Então, cabe a nós analisar. Aí entra a análise. Aí cabe a gente ouvir, passar pelo crivo, entender, estudar o que está sendo falado, verificar as consequências, não é? Ver a tarefa de A ou de B, como é que anda, sabe? Para a gente poder assumir aquilo como verdade. O que nós podemos dizer para os nossos amigos, gente, é que quando tiver que ser dado um novo passo, nós vamos perceber. Porque não vai ser um passo improvisado. Aquele que for portador ou aqueles que forem portadores desse avanço na revelação de Deus, nós vamos observar, porque a árvore vai se provar pelos seus próprios frutos. Gente, veja Chico Xavier, um homem que só trabalhou pelo outro, pelo seu próximo, só fez isso na vida. As pessoas conheciam o Chico, sentavam com o Chico, viam a vibração do Chico e aceitavam a sua obra. Acabei de ler um livro, Quando se pretende falar de vida, que é de um senhor que perdeu o filho, desencarnou, não é? Perdeu o filho, desencarnou muito jovem, a ser médico como ele, um senhor judeu, israelita, não é? E é o único livro que não consta o nome de Jesus, curiosamente, na obra de Chico Xavier, porque o rapaz dita mensagens através do Chico, não é? Falando realmente do grupo que ele encontrou ligado a Israel no mundo dos espíritos, usa termos comuns na linguagem do povo judeu, não é? E esse senhor fala assim, ele conhecer Chico Xavier, não é? Foi para ele conhecer uma dessas pessoas que Deus envia. Porque as pessoas acreditavam pelo que o Chico era, gente. Então acreditavam na mensagem pelo ser que ele era, pela vibração que ele emanava, pelo evangelho concretizado no seu coração, que ele tinha conseguido fazer jus. Por isso que a sua obra até hoje ecoa no nosso coração, porque não é algo improvisado. Então, gente, nós temos que tomar cuidado assim. Já dizia o Espírito Erasto, é melhor a gente negar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Vamos nos manter com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Esse é o nosso carisma.
Essa é a nossa divisa para a nossa atual encarnação. Nós temos realmente convicção de que a gente aprendeu aquilo que a obra do Chico podia nos ensinar. Nós temos convicção de termos realmente estudado Allan Kardec. A gente passa às vezes uma encarnação na doutrina espírita, 20, 30, a pessoa nunca pegou o livro dos Espíritos nas mãos, gente. Isso é muito sério. Porque é a mesma coisa que o indivíduo ser da igreja protestante e nunca ter lido a Bíblia, ou ser da igreja católica e nunca ter ido na missa. A gente não conhece. Então será? Então Marcelo, então eu tenho que ler toda a obra, o Chico tem 500 livros, não precisa. Mas o primordial você conhece a obra de André Luiz, já leu os romances de Emmanuel, conhece os livros principais de Emmanuel, doutrinários, A Caminho da Luz, conhece livros como O Consolador. Nós precisamos conhecer, porque a gente conhecendo, nós vamos ficando mais protegidos quando nós temos que lidar com outras informações, porque a partir de agora vai surgir informação para todo lado. E nós não podemos, gente, assumir determinadas coisas para nós como sendo verdades, que depois lá na frente nós vamos nos decepcionar quando chegar no mundo espiritual. Porque nós estamos vivendo esse mundo de todo mundo quer novidade, 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 novidade. E a grande novidade ainda é o Evangelho, porque nenhum de nós consegue viver. Ele está nos desafiando faz 2000 anos. Então, gente, nós estamos sob a égide de Jesus. Nós estamos doutrinariamente sob a égide de Kardec e da obra de Chico Xavier. É o nosso atual limite, não é? Para que surja o passo novo, venha de quem vier, nós vamos analisar com cuidado, a gente tem que estar bem embasado, bem preparado e analisar se realmente é por aí que nós temos que ir, já que a tarefa principal nossa é realmente de edificar o reino de Deus em nosso coração. Isso é difícil, porque isso é feito de dia a dia, de detalhe. Não é o tempo que nós estamos na casa espírita com os amigos que nos sorriem, que nos abraçam, que gostam de nós. É o tempo que nós estamos onde as pessoas às vezes não nos querem. É com o parente problema que não nos aceita, que olha com aquela cara, como quem diz, eu sei que você não é isso aí que você está querendo mostrar. Esse é o evangelho vivido, onde nós vamos ser cristãos espíritas na nossa realidade, gente. É isso que atrai para a doutrina, não é informação espetaculosa, não é querer saber, o povo se preocupa, quem foi quem, e não sei o quê, e a reencarnação, e não sei o que lá. Fica entrando em terreiros que nada nos interessam com relação à nossa edificação. Então, gente, muito cuidado, porque nós temos, a partir de agora, nós vamos ter cada vez mais informações e é preciso filtrar muito, não é? Se o tempo provar que aquelas teses são verdadeiras, ótimo, não é? Ótimo, excelente. Nós vamos assumi-las e aceitá-las e dar o devido crédito a quem quer que seja. Por enquanto, é melhor ficar com aquilo que já foi provado, não é? Pedindo a Deus que nos inspire para receber o restante quando formos dignos. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, reforçando, né, que o produto dessa conversa é um produto de uma reflexão particular, nós não falamos em nome da nossa instituição, agradecendo apenas o espaço, não é, a confiança dos nossos amigos, da nossa Isabel, do nosso Evandro, que nos permitem aí fazer a nossa divulgação e passar para vocês aquilo que a gente aprende e assimila com o Espiritismo, tá bom? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até uma próxima aí que a gente possa conversar. Valeu!